Eu peguei alguns textos aqui da Bíblia, porque eles me ajudam. Quando eu estou com a minha mentalidade, desde criança, Papai do céu está triste comigo, Papai do céu está bravo comigo, isso não é testemunho que se dê, será que eu sou crente mesmo? Um crente não faz isso, eu estou em pecado, essa pessoa que falou com a Viana, eu não sou casado legalmente, Deus não ouve as minhas orações, Deus não está ouvindo as minhas orações. Então quando eu estou debaixo dessa vergonha, paralisado, recuado, encolhido, eu preciso lembrar de algumas coisas, porque Paulo falou assim, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E quando Paulo fala de uma armadura do cristão, a única arma de ataque? Espada. Bíblia, palavra de Deus. Olha para esse texto. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Deus está triste com você se daquele pecado que você cometeu de manhã. Deus falou assim, qual? Aquele lá. Qual? Oh, mas o senhor não viu lá, o senhor não se lembra? Não. Porque aquele pecado que você cometeu hoje de manhã, ele já perdoou. Ô Léo, o pecado que você cometeu amanhã de manhã, está dentro desse texto aqui, ó. Perdoando todos os nossos pecados. Notem, quando Jesus morreu na cruz, nenhum de nós aqui, talvez Douradas e eram nascidos, mas o restante não. Então, quando Jesus morreu, quais os pecados que ele levou da minha vida? Todos! Porque ele teve que conhecer, Léo, lá diz em Colossenses, ele pegou a escritura que nos era contrária, ele pegou um escrito de dívida, ele pegou todo o processo, toda a capivara, ele teve que conhecer inteira. Antes de eu nascer, ele anteviu isso. Falei assim, daqui, prega na cruz. E ele pagou por todos. Então não sobrou pecado que você tenha cometido, que Jesus não tenha pago. Não sobrou nada. Ah, Sérgio, mas isso aqui é uma força de expressão, é só esse texto. Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Contrastando com os sacrifícios do Antigo Testamento, que cada dia precisavam ser oferecidos sacrifícios pelo pecado. Jesus fez um único sacrifício, uma vez por todas, não precisa mais, porque todos os pecados foram já projetados em Jesus. A gente vê pessoas com uma angústia, porque elas acham que ou perderam a sua salvação, ou podem perder a salvação, dependendo do pecado que comete. De novo, no verso anterior de Colossenses, ele perdoou todos os nossos pecados, antes que eu nascesse. E aqui está dizendo que o sacrifício dele foi uma vez por todas. Eu não preciso me converter de novo. Eu não preciso de novo responder a um apelo de salvação porque eu cometi pecado, eu perdi minha salvação. Para! Jesus foi capaz de fazer um sacrifício que perdoou todos os seus pecados. Foi bom. Hebreus 10:12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus aqui ele estava sendo apresentado como sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ou qualquer sacerdote do templo ou do tabernáculo, tinha tudo quanto é móvel lá, menos cadeira, eles não sentavam em momento algum. Porque o movimento deles de pegar sacrifício, cortar, colocar no altar, separar a gordura, sacrifício de cereais, de paz, coisa que era levado para as câmaras do templo ou do tabernáculo, isso era um trabalhão, eles não sentavam, e tinha os turnos. Por que Jesus sentou? Por que o nosso sumo sacerdote sentou? Não tem mais o que fazer, Carlão. Um único sacrifício, uma vez por todas, Jesus não precisa mais oferecer sacrifício por pecado algum. 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Sem dúvida de que Jesus levou todos os nossos pecados uma vez por todas. Mais um texto. Esse é muito legal, gente. E acrescenta, Deus falando, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Estou tendo uma revelação, aqui tem um irmão do lado direito que está em adultério. Eu estou vendo aqui que tem alguém que essa semana brigou com o marido. Lembrando o pecado. Se Deus não lembra meu pecado, quem é você? Quem sou eu? Então assim, ó irmãos, quantos leram a Bíblia hoje aqui? Levanta a mão. Não, levanta não, estou brincando.
Quantos olharam nas redes sociais hoje? Quanto tempo? Você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Você tem dado testemunho de... Percebe? Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou lembrando o seu pecado. Deus não lembra mais. Quem sou eu? Quem é um pregador? Para lembrar dos seus pecados. Se Deus não se lembra. Mas notem uma coisa. Aí não está dizendo que ele não lembra só. Não lembra? Mais. Quando você tem uma criança que está querendo pegar um negócio, faz alguma coisa errada, não faça mais isso. Não é isso? Não faça mais isso. Quando você fala não faça mais isso, significa que ela já fez uma vez. Não faça mais. Não é assim, ó, não faça isso. Não faça mais isso. Dos seus pecados, não me lembrarei mais, porque ele já lembrou uma vez. Em quem Deus lembrou os seus pecados? Em Jesus. Então ele teve que lembrar todos os meus pecados, aquele de manhã se dá, seu, meu. Ele teve que lembrar todos no Filho dele e julgar todos os pecados. Ele lembrou de cada um dos meus pecados. Ele lembrou uma única vez no corpo do Filho dele. E por isso que ele pode dizer o seguinte: dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Oh, esse é testemunho que se dê. Será que você é cristão mesmo? Papai do céu está triste com você. Ele não está ouvindo as suas orações. Você está deixando Deus chateado, aborrecido. Você não quer que Deus te abençoe desse jeito, né? Percebe? Isso é conversinha de Golias, tentando te envergonhar, te julgando. Qual que é o antídoto? Lembre-se desses textos. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, né? Muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Percebe uma coisa? Quando Adão peca, ele introduz o pecado. Ele pecou e eu peco, porque ele é meu tataravô. Só que quando Jesus vem, por um ato de obediência dele, pela obediência dele. Lembra que ele foi naquele concerto com Deus. Ele era a tocha, ele era o fogo. Então quando ele entra naquela aliança com Deus, o Pai e o Filho, ele está me representando. O que vale para a minha vida não é a minha obediência, é a obediência dele. É a obediência de Jesus que me salva, não é a minha. Se eu fico tentando, eu vou computar a minha obediência, as coisas que eu faço certo, as coisas que eu faço errado, não existe essa conta. Ah, Sérgio, você está incentivando as pessoas a pecar, a fazer errado? Não. Eu estou querendo dizer que quando você entende que você é perdoado, você ama mais a Deus. Você não fica servindo a Deus na obrigação de ele não ficar bravo com você mais. Mas você serve ele de coração. Falei na semana passada do Mefibosete. Mais para frente, quando o Davi teve que fugir do filho de Absalão, Mefibosete ficou tão triste que ele não fez mais a barba enquanto Davi não voltou. Ele estava triste. Falei, por quê? Que se dane, ele já tinha as terras de Saul, estava comendo todo dia do bem e do melhor, continuava. Não, mas o que ele amava não eram as terras do vô, não era a comida que tinha na mesa, ele amava o rei. E quando você percebe a bondade do rei, você ama mais o rei. Aquela mulher que foi oferecer perfume, chorou aos pés de Jesus, ela fazia aquilo porque ela foi muito perdoada. Quem muito é perdoado, muito ama. Então a obediência, ela não é a raiz, ela é o fruto. Quando você prega moral, sobre pecado, sobre prática, mandamento, você está colocando sobre os ombros de cada um de vocês e de mim, que você é responsável por fazer isso certo. Mas quando você prega Jesus, a mensagem vai ao coração. E a mudança não é de fora, mas é de dentro. Não é mudar ato, não é mudar gestos, mas é uma mudança de coração que não tem como segurar o resto.